Olá, meninos! Então, tudo bem, né? Ah, Vamos dar continuidade a mais uma aula de geografia. Ah, Vamos falar hoje sobre proteção das espécies vegetais e animais. Quando vos vem ou quando vos dizem a palavra proteger, vem-vos à mente ah, assegurar, né? Defender. Na verdade, é sobre isto que vamos falar hoje. Vamos falar sobre os espaços de proteção, né? Sobre as áreas protegidas, áreas construídas a fim de proteger as espécies animais e as espécies vegetais. Mas, antes de mergulharmos para a nossa aula, nós vamos falar sobre vamos fazer uma retrospectiva, uma revisão da aula anterior. Na aula anterior, vocês falaram sobre interrelações entre os seres vivos num espaço geográfico. Viram que cada ser vivo tem uma determinada missão na natureza. Vimos que os animais são importantes para os homens para as plantas para os animais e assim reciprocamente. E é importante darmos o valor merecido a cada ser vivo porque eles contribuem, todos eles contribuem para o equilíbrio da natureza. Se os seres vivos não desenvolverem, não praticarem, não realizarem as suas atividades, as suas missões, não haverá equilíbrio na natureza. É importante valorizarmos todos eles para que possamos então de maneira segura vivermos e termos uma natureza, termos um ambiente mais saudável. Sobre a aula passada é tudo. Se há dúvidas, então por favor inquietem. Podem incomodar, né? Quis dizer. Mas por agora vamos passar para a matéria de hoje. Vamos falar sobre a proteção das espécies. Vamos ver sobre como essas espécies têm sido protegidas. Nós sabemos que os seres vivos, né, têm relação uns com os outros, mas dentre estes o homem acaba por dominar os outros, por ser ele o ser vivo com a maior capacidade de autoproteção. Daí que homens também, no sentido de cuidar dos outros seres vivos, criam e cuidam, né, de espaços ou áreas protegidas para melhor preservarem algumas espécies animais e espécies vegetais. Vamos ver que as espécies animais e vegetais são muito importantes para o equilíbrio da vida e para a sobrevivência dos seres humanos. Isto é mais que provável. Nós já vimos na aula anterior que o homem socorre-se dos outros seres vivos para ter tudo o que precisa. Eu digo tudo o que precisa. A alimentação, o vestuário, vamos lá. Outros aspectos, muitas das vezes o transporte, ok? Também tem sido originado de outros seres vivos. Por exemplo, o homem usa alguns animais como transporte, o homem usa alguns animais e plantas como alimentação, o homem usa, por exemplo, algumas plantas para dela tirar tecidos, usa animais para fazer o seu vestuário. Okay? Quando digo usar algumas plantas, para falar propriamente do algodão, né? Que é uma planta, é um ser vivo. Portanto, estes seres, né, estas espécies, são muito importantes para o equilíbrio e a sobrevivência dos seres humanos. Embora muitas espécies tenham sido alvo de destruição e captura por parte dos próprios homens, e isto coloca em perigo, né? Coloca estes seres, estas espécies, em perigo de extinção, em via de desaparecimento. E existem algumas atividades ou as principais causas para
a extinção, né, da extinção de espécies animais e vegetais. Estas causas são o abate de florestas, a caça ilegal, a pesca excessiva e o comércio, por exemplo, né, o comércio de pele de animais e marfins também. Estes são as principais, ou estas são as principais, mas existem tantas outras causas, existem tantas outras ações humanas que prejudicam o próprio meio ambiente e também, vamos dizer, acabam por ser desvantajoso para as outras espécies, colocando-as em via de extinção. Para além de servirem, né, de turismo ou como turismo para o turismo e para a investigação da fauna e da flora, as áreas protegidas servem essencialmente para a proteção destas espécies, áreas estas criadas por homem. É para vermos que nem todos os homens são maus, enquanto uns preocupam-se em maltratar os animais, em violar as plantas, em cortar as árvores, em queimar as árvores. Os outros preocupam-se em criar áreas de proteção, onde, na verdade, as espécies são guardadas, conservadas e completamente seguradas. E precisamos compreender que estas áreas também temos em Angola e muitas, dentre as várias áreas protegidas existentes em Angola. A maior delas é o Parque Nacional de Mavinga. Normalmente as áreas são chamadas de parques nacionais, reservas naturais, reservas integrais, ok? E tem outros tantos nomes. O Parque Nacional de Mavinga é a maior área, né? A maior área protegida de Angola e tem uma extensão de 46.072 km². Para além para além do Parque Nacional de Mavinga, existem outras áreas protegidas no nosso país, das quais passaremos a citar o Parque Nacional do Biquari, o Parque Nacional do Iona, o famoso Parque Nacional da Quessama, o Parque Nacional de Cangandala, em Malange, a Reserva Natural do Búfalo, a Reserva Natural do Luando, né, que é uma reserva natural integral, a Reserva Natural Integral do Namibe também. E dentro destes parques e reservas naturais, nós podemos encontrar espécies muito raras. E podemos aqui mencionar algumas delas. Estamos a falar propriamente do Parque Nacional do Iona, onde nós encontramos, por exemplo, o oryx, né? Zebras, encontramos zebras, encontramos o Welwitschia mirabilis e outros. Já no Parque Nacional de Cangandala e na Reserva Natural Integral do Luando, nós encontramos a palanca negra gigante, que é uma espécie rara, é um símbolo nacional, se assim podemos então considerar. Temos nos parques nacionais de Angola, que localizam-se no nosso país, regras. Portanto, nós não temos aqui todas as regras, mas retiramos algumas. Vocês vão encontrar outras regras no vosso manual, para que tenham noção, quando um dia forem a um parque, né, é preciso saber o que não devem fazer, né? Nos parques nacionais de Angola, é proibido abater, perseguir, capturar ou perturbar animais. É proibido colher, danificar ou destruir ninhos. É proibido conduzir fora das estradas ou caminhos. É proibido transportar explosivos, armadilhas ou venenos. Bem, estas são algumas proibições, repito, dos parques nacionais ou nos parques nacionais de Angola. Então devemos já ter alguma noção
quando formos para um parque, o que não devemos fazer. Bem, sobre a proteção das espécies, é muito importante protegermos as espécies, tal como já dissemos. Se não estivermos a proteger as outras espécies, estaremos a prejudicar-nos também. Por quê? Porque estas espécies são importantes para o funcionamento da vida e para o equilíbrio da própria natureza, ok? Espero que tenham percebido. E se não, já sabem, podem voltar a ver o vídeo. Se ainda assim existirem dúvidas, então corram a me incomodar e eu estarei aqui para vos atender. Espero que estudem mesmo, porque tal como eu já disse, quando voltarmos teremos provas. Não é uma ameaça, é um aviso. E espero que haja maior compreensão, aproveitem o máximo os dias que têm em casa para poderem divertir-se e não só, também estudarem. Obedeçam ao máximo aos papás e cuidem-se, ok? Cuidem-se, sabem o que devem fazer, cuidem-se. E estamos juntos. Até ao próximo encontro. Coragem.